40 anos depois da ressurreição e morte de Jesus, algumas pessoas levantaram a suspeita que talvez ele nunca tivesse existido. Era fantástico demais, um homem que caminhava sobre as águas, que transformava água em vinho e que multiplicava pães em peixe e alimentava multidões e que ressuscitou e venceu a morte. Era fantástico demais que isso existisse. Surgiu uma seita que tentou explicar isso, chamados gnósticos, que diziam que não, de fato Jesus existiu, mas ele era apenas um fantasma, um espírito, um anjo, alguém que realizou, trouxe a mensagem, realizou todos aqueles sinais. Bem, para responder a eles, o João, um dos discípulos, escreveu um evangelho em 3 cartas, e numa dessas cartas ele é enfático quando ele diz assim: nisso conheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. Para João, quando alguém dizia que Jesus não veio em carne e não confessava Jesus e se submetia a Jesus, estava sobre o efeito e sobre a orientação do anticristo. O anticristo ainda hoje, esse espírito do anticristo ainda hoje influencia muita gente, influencia muita cristandade. Não na medida em que diz que Jesus não vem em carne, mas que minimiza os efeitos do Jesus homem, quando supervaloriza ou lança a luz apenas sobre o Jesus Deus, ignora o Jesus homem. Ignorar o Jesus homem é ignorar que Jesus foi um imigrante, é ignorar que Jesus enquanto homem estava entre os pobres e dividia seu pão com eles, é ignorar que enquanto Jesus era homem, Jesus foi alvo de toda a arbitrariedade, foi vitimizado por toda a intransigência, ignorar que Jesus foi para a cruz como um preso político, porque assim faziam os romanos contra todos aqueles que eram ameaça. Enfim, ignorar que Jesus foi homem é ignorar que Jesus se identificou com todas as pessoas que são oprimidas, perseguidas no mundo no dia de hoje. E isso é algo que o anticristo quer que nós venhamos a pensar. Que não nos esqueçamos que Jesus foi Deus, que Jesus é Deus, mas que Jesus também foi homem fragilizado como eu e como você. Essa é a palavra de Deus para nós hoje.